Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a criação de dois gráficos aí, de alguns pacotes que a gente pode utilizar para inteligência artificial explicável e inteligência artificial interpretável, ok? Então, o vídeo hoje a gente vai usar uma base bem simples, que é a base de dados do Iris, que é uma base nativa do R, porque o nosso objetivo é mais mostrar para vocês, né, as técnicas e também como a gente pode criar uns gráficos bonitinhos aí para elas utilizando o ggplot, tá? Para dar um trato legal e tal. Então vamos começar carregando os pacotes, como sempre. Aqui tem vários pacotes de criação de dummies, o próprio ggplot, dplyr, enfim, que a gente vai utilizar ao longo aí do nosso vídeo. Então a primeira coisa é criar a partição. Então, se você não sabe criar, se você não sabe para que é, volta nos vídeos básicos aí sobre aprendizagem de máquina. Então, a gente vai partir os dados em 70-30, okay? Criando uma base de dados de treino, uma base de dados de teste, utilizando aí o Create Data Partition do Caret. Aqui, para facilitar, a gente vai transformar a nossa modelagem numa fórmula. Você pode utilizar isso sempre que você estiver trabalhando aí com vários modelos para treinar. Então, com apenas para fins didáticos, porque o nosso foco é mostrar a criação dos gráficos, né, da tabela de importância das variáveis, a gente vai usar a base de dados Iris, então nada disso aqui serve para negócio, e a gente vai colocar a máquina para fazer a regressão, né, para fazer a aprendizagem com base no sepal length, né, no tamanho aí da sépala das plantas que estão na base de dados Iris. Só para lembrar um pouquinho, vou dar aqui um Iris view, certo? Só para a gente dar uma olhadinha aí na base de dados. Então tá aqui. Então a gente tem o tamanho da pétala, a largura desculpa, o tamanho da sépala, a largura da sépala, o tamanho da pétala, a largura da sépala e a espécie da planta. São 150 entradas, é uma base bem curtinha, realmente para fins didáticos. Então aqui eu vou, na linha 10 executando, vou passar a fórmula. Isso vale muito a pena, gente, quando vocês estão criando vários modelos, porque fica mais fácil de resgatar, em vez de ter que escrever a fórmula aí de aprendizagem na mão toda vez que vocês forem usar. Também, para não estar reescrevendo, eu vou criar aqui uma variável, um objeto com a lista dos modelos. Eu vou usar aqui regressão linear penalizada, ou seja, quando erra o coeficiente, cria uma penalizaçãozinha para tentar ajustar melhor. Uma regressão linear aí, em boost, né, em sequência, árvore de decisão e florestas aleatórias. Novamente, se você não está familiarizado com esses modelos, com esses algoritmos, volta lá no vídeo e tal. Aqui vou passar o total de validação cruzada 10, vou criar o nosso controle. Novamente, estou passando tudo como variável para depois ficar mais fácil de resgatar. Então vou criar o nosso controle de treino, tá? Usando a função trainControl do Caret, o método validação cruzada, o total de número, né, de validações, o total CV, e vou botar a verbose ali verdadeira só para ele mostrar o que ele está fazendo. Agora eu vou usar o pacote Caret Ensemble, que ele ajuda a criar vários modelos de uma vez, e um modelo de computação paralela, e um pacote de computação paralela do R. Vou registrar aqui os cores da nossa máquina e tirar um para a gente conseguir utilizar todos os cores menos um para calcular o nosso modelo. Na prática isso vai acelerar porque os modelos vão rodar aí na medida do possível paralelizados. Então agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar de iris modelos usando a função caretList. Com essa função eu posso criar vários modelos de uma vez. O modelo vai seguir a fórmula íris, como eu passei aqui para simplificar. A data, o dado vai ser a base de treino, ok? Que métodos, que modelos eu vou utilizar? A lista de modelos que eu criei em cima, então perceba que fica mais fácil. Como eu vou criar vários modelos, eu tenho que passar uma métrica para o R escolher qual é o vencedor, qual é o melhor modelo. Eu vou passar o RMSE. O controle do treino vai ser o train control que eu criei e o tune length aí, o ajuste, eu vou colocar automático para o R ir buscando aí, fazendo uma busca de hiperparâmetro, de ajuste do hiperparâmetro, buscando 5 valores diferentes, ok? Novamente, o foco aqui é mostrar os gráficos de explicação, de explicável, então se você está com alguma dúvida, não sabe direito esse espaço que eu mostrei até agora, volta aí nos vídeos anteriores, tá? A máquina está meio lenta, que eu estou ao mesmo tempo aí gravando para vocês.
ao mesmo tempo que o R roda, mas ele vai rodar aqui, não vai demorar tanto. O que ele está fazendo, vocês estão vendo aqui, né? O vermelhinho de computação, eu peguei a base de dados do I justamente para ser mais leve, para não pesar tanto, mas ainda assim ele está rodando muita coisa, né? São 5 modelos com 10 validações cruzadas, 5 ajustes do hiperparâmetro, então um esforcinho computacional legal mesmo. Ele está rodando aqui os 5 modelos com essas características, né? Que ele vai dar um warning de algumas coisas que deu um alerta para ele. Então agora eu vou passar para a parte de explicável. Eu vou usar a técnica de variável de importância, a importância da variável, que ajuda a gente a entender que variáveis são mais importantes para o nosso modelo. Para fazer isso, eu vou usar alguns pacotes de explicável, Dalex, o UML e o PDP, certo? Eles são importantes, sobretudo, para a segunda parte, que é quando a gente vai criar os perfis de dependência parcial, os PDPs, certo? Então, primeiro aqui, está carregando ainda os pacotes, a máquina está meio lenta aí com o processamento. Então, primeiro, eu vou usar aqui a função, né, de importância da variável, certo? Ele precisou instalar o PDP, por isso demorou mais. Então, eu vou criar uma variável aqui de importância das variáveis, certo? Usando a função importância da variável, e no modelo eu vou escolher o modelo de floresta aleatória que eu já vi antes, que foi o melhor modelo dentre os 5 que a máquina treinou. Então eu vou rodar aqui. O que ela vai fazer? Ela calculou a importância de cada variável, tomando por base o modelo de florestas aleatórias. Agora, para facilitar a nossa vida, eu vou transformar isso num data frame. Então eu vou usar a função asDataFrame, a função asMatrix, né, para isso daqui que eu fiz virar uma matriz, e eu vou chamar a variável de importância. Então, ao fazer isso, ó, vai ficar organizadinho assim, bonitinho, certo? Só que vejam que eu não tenho uma coluna aqui que tem o nome da variável, ela está como linha. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um mutate, tá, com o meu data frame, para criar uma variável chamada variável, na qual a gente vai dar o nome aí, que para ficar também em português, legal aí, bonito. Em português, na verdade, não, organizado para as nossas variáveis. Então perceba que agora eu tenho uma coluna chamada variável e tem aí as variáveis, né? Então, em vez de ter sepal.width, tem sepal.width, petal length, petal width, versicolor, uma perguntinha, virginic, uma perguntinha para representar a espécie, ok? Então agora o que é que eu vou fazer? Com esse data frame que eu criei, ó, perceba que ele está aqui, quando eu dou o clique duplo, o R já sinaliza para mim, eu vou criar um gráfico usando o ggplot. Aqui, coisas importantes. Na aesthetics dele, eu vou dar um reorder, tá? Para as variáveis elas ficarem na ordem, da menor para o maior. E no eixo Y vai ter o overall. Voltando aqui, overall é apenas o nome, né? Que quando eu uso a função, é o nome automático que vem da importância da variável, beleza? Eu vou usar aqui barras, um tema mínimo, certo? As barras elas vão ter essa cozinha aqui. Eu vou dar um flip nas coordenadas, ou seja, eu vou inverter o eixo X e Y para o gráfico ficar deitadinho. E aqui eu passo as etiquetas, né? Então o título, o subtítulo e por aí vai. Com o tema, eu vou também ajustar algumas coisas para o título ficar em negrito, para ele ficar com um tamanho maior, uma coisinha bonitinha, e eu vou fazendo isso para várias coisas. Então, novamente, tem uma aula aí só sobre ggplot. Se você está em dúvida, volta para a aula de ggplot, mas só para dar uma organizada no nosso gráfico ficar bonito. Então, rodando a linha 43, vai criar esse objeto, e na linha 64 vou só ajustar as margens aqui, ó, só para vocês verem bem legal, bem bonitinho. Está o nosso gráfico, ele vai aparecer aqui. Então veja que ele fica um gráfico bonitinho, organizado, com as cores, aí, essa paleta do tema, né, que chama Yeti, que é um tema que eu gosto bastante, que usa tom de azul, é um tom mais amigável aí para, enfim, pessoas que têm atipicidade ou, enfim, tem problema também de daltonismo e por aí vai. Então fica bonitinho, organizadinho, estão vendo tudo certinho e tá o modelo. Hugo, eu quero usar isso depois. Massa, velho, só vai fazer o seguinte, só vai trocar aqui, ó, o teu data frame, porque ele já vem no jeito. A maneira que eu criei ele, as variáveis sempre vão se chamar variável e overall. Tu pode trocar aqui, ó, as cores. Aqui tu vai mudar o título, o subtítulo,
mas tu mantém aí a formatação geral, que ele vai sair bonitinho, ele vai sair no jeito, beleza? Então aqui, ó, novamente a gente vai ver a importância das variáveis. O que é que isso quer dizer? Quanto maior a barrinha, né, quer dizer que essa variável é mais importante, certo? Então, quando eu tiro o tamanho da pétala, eu perco a performance para prever o tamanho da sépala. Ou quando eu mudo os valores do tamanho da pétala. E veja que a espécie vigínica ela praticamente não tem alteração. Já a espécie versicolor ainda tem uma importância. Mas basicamente o meu modelo está aprendendo tudo em função do tamanho da pétala, que faz sentido, né? Porque há uma relação muito forte aí entre o tamanho da pétala e o tamanho da sépala. Agora vamos ver o gráfico de criação do perfil parcial, que é um gráfico que relaciona variáveis do modelo e ajuda a gente a testar a robustez e, no contexto de política pública, é um gráfico que auxilia muito a gente a avaliar o que está acontecendo com a política pública. Então, na linha 68, eu vou criar aqui ó, uma base de treino, certo? Vou chamar ela de treino X, porque ela vai ser a mesmíssima coisa, gente, da base de treino, só que eu vou tirar a variável classe, a variável dependente, que é a sepal length. E vou fazer a mesma coisa do teste. Por que eu vou fazer isso? Porque o tipo de gráfico do perfil parcial, ele precisa disso. A primeira coisa que eu vou criar, usando o pacote Dalex, é um explicador. Esse conceito é muito importante, tá, gente? O explicador é um objeto do R que é típico desse pacote Dalex, que ele vai reunir toda a informação do modelo e ajudar a gente a interpretar. Então, todos os gráficos que vêm depois, as análises, elas precisam antes que seja feita a montagem desse explicador. Então, esse explicador ele vai tomar por base o modelo que a gente criou, né? Aí lembra que a gente criou íris modelos e eu vou querer o C-Forest, tá? Que é o floresta aleatório. Se você der um cifrão aqui no íris modelo, você vai ver todos, que é justamente aquela listinha que a gente criou, tá? A base de dados vai ser o teste íris underline x novamente eu tirei aqui, né, a variável. Aí depois eu vou passar o y, certo? Então o que é que ele está vendo aqui? Ele está pegando o nosso modelo, a base de dados que a gente quer usar e a variável de saída, tá? E por fim a gente vai passar um nome aí, uma etiqueta. Então eu vou rodar a linha 71, esse explicador ele é criado, percebam que ele coloca aqui, ó. Então ele diz quantas linhas tem, quantas colunas, como foi, né, a função de predição, os valores de predição, informações gerais sobre o modelo, então qual foi o pacote usado, qual foi a tarefa, foi uma tarefa de regressão, aqui informações sobre os valores preditos, os resíduos, enfim, tudo isso. Então é um resumo das informações do nosso modelo, tá? Então você pode também dar uma olhadinha aqui, os dados, enfim. Você pode dar uma explorada aí nesse explicador se você quiser depois, beleza? Mas a principal função dele é a gente utilizar ele para criar, ou, enfim, as explicações que a gente precisa, tá? Então aqui a gente vai usar modelo profile, que é o que cria o PDP, que é o gráfico de explicação parcial. Qual é o explicador que a gente vai usar? O explicador que a gente acabou de criar. Qual é a variável que a gente quer entender? Então, que variáveis a gente está relacionando? A gente vai relacionar o tamanho da pétala, então vai ser o que vai estar no X, e no Y vai estar sempre a variável que a gente está estudando, a variável dependente, a classe, que é o tamanho da sépala, como eu já mostrei para vocês lá na fórmula, lá em cima. Cadê? Aqui, beleza? E a gente vai criar um grupo, ou seja, a gente vai ver se existe, se essa relação ela vale para todas as espécies ou se ela tem uma variação de acordo com a espécie. Spoiler, como a gente já viu a importância da variável e que as espécies não são tão importantes, provavelmente elas não vão ser dentro desse gráfico aqui, tá? Então, novamente, eu vou colocar o explicador, eu vou dizer que variável ou que conjunto de variáveis eu quero estudar e se eu vou agrupá-las de alguma maneira, beleza? Então vou rodar 73, o nosso gráfico parcial ele está sendo criado aqui, já já o R vai terminar, e aí por fim a gente vai fazer a mesma coisa. Percebam que esse plot ele vai ser parecido aí com o ggplot, tá? Que a gente tinha lá em cima, só que eu vou usar a função plot aqui, tá? Em vez de ggplot. Por quê? Porque no pacote Dalex existe uma função nativa e eu tenho que passar para ela a geometria que eu quero. A geometria que eu quero é profiles, para que ele crie o gráfico de dependência parcial. Então vou passar tudo isso para esse objeto aqui
E depois tem aquela customização que eu já mostrei, título, BBB, bababá, que vocês já conhecem, tá? Então criei aqui e por fim vou chamar, beleza? Então chamei aqui, vai aparecer o plot de dependência parcial aqui embaixo. A máquina está meio lenta, como eu já disse. Vamos ver se aparece aqui. Opa, apareceu. Então perceba, quanto mais eu aumento aqui eixo X, o tamanho da pétala, mais eu aumento o tamanho da sépala. E perceba que esse padrão é o mesmo para setosa, vermelhinho, versicolor, verdinho e vigínico, azulzinho. Então, como eu já tinha adiantado, a gente não tem aí uma variação grande de acordo com a espécie que a gente já esperava no nosso, por causa da nossa importância das variáveis. Vou mostrar para vocês, se você não quiser fazer toda essa customização, você pode criar o plot diretamente, apenas usando a função plot, passando aqui o perfil de dependência que você criou na linha 73 e a geometria perfis, ok? Então, ao fazer isso, ele vai montar, ele não vai ter aquela customização que eu mostrei a você, às vezes está bonitinho também, está interpretável, está legalzinho, problema nenhum. A mesma coisa aqui em cima, tá? Se você não quiser fazer toda a customização que eu fiz, você pode chamar aqui um ggplot e plotar normal, você só precisa fazer o ggplot até aqui, ó, as barrinhas. E aí você também vai ter um gráfico bem mais simplesinho do que o meu, mas funciona também, tá, gente? Então toda essa parte aqui é gordura, apenas para customizar e deixar o gráfico aí mais bonitinho. Beleza, turma? É isso. Então aí duas ferramentas básicas de inteligência artificial explicável para vocês usarem aí no dia a dia. Valeu!